A natureza é nossa inspiração. Excelência é nossa paixão. Tudo o que fazemos é para dar à natureza sua melhor oportunidade. Nossa tecnologia patenteada Glimatrix imita o ciclo de colágeno natural de nosso corpo. Glimatrix ativa os produtos Ossix para regeneração óssea e tecidual guiada. Glimatrix é clinicamente comprovado e tema de mais de 100 publicações científicas. Tem extensa experiência clínica global, com centenas de milhares de procedimentos ao longo de décadas. Vejamos mais de perto. Primeiro, se extrai o colágeno suíno tipo 1 natural. Depois, o colágeno de hélice tripla molecular é liberado e extraído, e então purificado. Depois, com tratamento enzimático, se elimina os telopeptídeos imunogênicos. Durante a fibrilação, finas fibrilas se agrupam formando fibras de colágeno. Finalmente, Glimatrix utiliza açúcar não tóxico de ocorrência natural como agente reticulante. O colágeno polimérico é então reconstituído para servir de núcleo para as soluções regenerativas Ossix. Glimatrix é totalmente bioprogramável, permitindo criar biomateriais duráveis com estabilidade aprimorada e propriedades especializadas úteis aos produtos Ossix. Conheça nossas soluções para regeneração óssea e tecidual guiada. Ossix Plus, Ossix Volumax e Ossix Bone, o novo membro da nossa família. Glimatrix ativa o Ossix Plus, a única membrana ossificante resistente à degradação quando exposta e que mantém a função de barreira por 6 meses. Ossix Volumax é uma exclusiva estrutura de colágeno volumizante e ossificante. A esponja de colágeno ossificante Ossix Bone estimula o osso verdadeiro sem resíduos. As soluções regenerativas Ossix são usadas numa ampla gama de indicações, de procedimentos de rotina a casos complicados. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar realizado pela nossa empresa, Dentsply Sirona. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante da noite, gostaria de passar algumas mensagens para vocês. Então, não sei se todos conhecem, né, mas a Dentsply Sirona é uma empresa centenária, composta por diversas categorias, né, na área da odontologia, com o objetivo de entregar as mais diversas soluções dentro de um procedimento clínico, né, odontológico. Então, a gente possui as principais linhas de procedimentos para a parte digital, ortodôntico, a nossa categoria de implantes, que é onde hoje está enquadrada a nossa linha de produtos Ossix, né, que é a nossa linha de biomateriais, juntamente com a nossa marca de implante Ankylos e MIS, né, que a gente chama também MIS. Outras categorias também como linha de restauração, com nossas resinas, TPH, Smart Light, também na parte de endodontia, enfim, tanto na parte de tecnologias e equipamentos, como na parte de consumíveis, né? Então, esse é o objetivo da empresa, sempre ter soluções cobrindo uma ampla variedade aí de procedimentos clínicos odontológicos. Então, a nossa empresa, por esse motivo, é uma empresa grande, né, no segmento, que investe muito em pesquisa e desenvolvimento. São aproximadamente mais de 150 milhões anuais de dólares, né, cobrindo todas as áreas da odontologia, sempre pensando num procedimento melhor, né, produtos inovadores que facilitem a rotina clínica, pensando sempre na saúde final dos nossos pacientes. Para o evento de hoje, a gente tem uma dinâmica bem legal. A gente pede que vocês prestem o máximo de atenção durante todo o conteúdo e elaborem perguntas com relação à dúvida de vocês. Ao final, as pessoas que trouxerem as perguntas mais bem elaboradas, será selecionada uma pergunta e a gente vai premiar com um copo exclusivo da nossa marca Ossix, um copo tipo estilo Stanley.
Então, fiquem ligados e com bastante atenção no nosso conteúdo. Vou passar a palavra agora para a nossa educadora clínica, Cristina. Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu queria, então, mais uma vez agradecer ao professor Pepato por aceitar o nosso convite e dividir com a gente aí toda a sua experiência clínica com os nossos produtos e a todos vocês que estão aqui presentes. Vou apresentar o Pepato, então. O professor André Pepato é graduado pela FORP, na USP, né, Ribeirão, especialista em mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela USP, também em Ribeirão, e pós-graduado em cirurgia pela Dalhousie University e University of Manitoba, ambas do Canadá. Antes de passar a palavra para o professor, eu só queria dar as últimas instruções de como vocês podem conversar com a gente, falar e mandar as perguntas. Vocês vão ver que aí na parte inferior tem o botãozinho do chat. Para qualquer dúvida técnica, dúvida da plataforma, podem mandar mensagem para a gente, que aqui nossa equipe está olhando tudo. E para as perguntas que vocês tiverem em relação aos casos, à aula do professor, mandem no quadradinho do Q&A, tá bom? Pepato, a palavra é sua, o palco é seu. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a presença de todos, dizer que eu estou muito feliz de estar podendo aqui falar um pouquinho para vocês da minha experiência queria que vocês ficassem até o final, né, para participar desse sorteio aí do Copo Stanley. E eu estou aberto aí aos questionamentos, tá? Durante a palestra também, quem quiser lançar alguma pergunta que for relevante, fique à vontade. Em uma hora e meia, acho que não é possível a gente falar tudo que a linha merece, né? A linha de biomateriais merece, ou o que ela é possível fazer como uma resolução clínica, né? Mas eu vou tentar abordar alguns pontinhos que podem ser utilizados tanto pelo clínico geral quanto o implantodontista ou às vezes o periodontista, né? Porque eu acho que é uma linha bem, como eu posso dizer, de fácil manuseio, né? E bem versátil dentro da odontologia, tá? Então, linha Ossix, né? O tema de hoje é indicações clínicas contemporâneas e perspectivas futuras. E eu queria começar com uma frase que eu gosto bastante, que fala a respeito da evolução, né? A evolução, ela faz parte do processo de quem quer alcançar o sucesso, tá? Então, tudo que a gente olhar ao nosso redor evolui, tá? Então, basta a gente ver como que a gente está ministrando aulas hoje, discutindo casuísticas hoje, por meio de internet. Até tempos atrás a gente não podia fazer isso. Nada mais é do que uma evolução. Na odontologia, a moldagem praticamente já é mais escasso, né? O colega que trabalha ali com alginato ou materiais de moldagem convencionais, tudo tem evoluído para odontologia digital. Então, assim, a parte de biomateriais não pode ser diferente, né? Então, a parte de biomateriais também deixa eu fechar essa janela aqui. Também tem que ser dessa forma. Só voltar um pouquinho, desculpa, pessoal. Apertei aqui na tela. E no começo de tudo, o padrão ouro foi o osso autógeno, né? Então, eu mesmo, quando comecei a fazer a parte de enxertos, né, muito vinha do osso autógeno, que é o padrão ouro, mas ele traz alguns efeitos não desejáveis ao paciente, como um sítio a mais de doação, né, do material, do produto ósseo, e morbidade com isso, né, riscos com a remoção, né, do enxerto, e com isso veio a evolução na primeira geração dos enxertos, que são os enxertos xenógenos e aloplásticos mineralizados. E muitos colegas ainda permanecem nessa geração, né, que são os enxertos bovinos, equinos ou de origem suína. Nos aloplásticos, a gente ainda tem ali a hidroxiapatita, o fosfato de cálcio, ou beta-trifosfato de cálcio, ou carbonato de cálcio, né? E aí, com o
tempo veio a segunda geração, né, que no Brasil, até onde eu sei, não teve um curso muito, como eu posso dizer, muito, não vingou muito aqui no Brasil, né, que é a parte de osso de banco de ossos, né, o enxerto halógeno. Desconheço colegas que atualmente ainda usem essa técnica. E aí a terceira geração foram os fatores biológicos, né, que fazem com que haja uma melhora na qualidade do enxerto ósseo, principalmente se misturado aí aos xenógenos ou aloplásticos. Esses fatores biológicos, um dos mais conhecidos são as proteínas morfogenéticas do osso, tá? BMP2, que é difícil o uso atualmente devido ao alto custo, e os agregados plaquetários, tá? Tanto o plasma rico em plaqueta ou a fibrina rica em plaquetas e leucócitos, que hoje em dia tem seu uso majoritário em comparação ao PRP. Tá? Eu mesmo uso bastante, mas agora também com o uso da linha Ossix, são casos específicos que a gente precisa ou vai ter benefícios com o PRF, na verdade. E a quarta geração são os aloplásticos não mineralizados, né, de origem sintética, e aí se enquadra a linha Ossix, tá? O grande diferencial é o tratamento do colágeno, tá? A gente já tem outros materiais da primeira geração com a mistura de colágeno, né, com o misto de colágeno, mas não dessa forma que a gente tem com os biomateriais da linha Ossix. Então, como foi falado aí no vídeo de apresentação, são 3 componentes para essa linha de materiais, tá? Um substituto ósseo com aspecto esponjoso, tá? Uma membrana extremamente fina, tá? Que tem função de barreira, e um scaffold volumizante, né? A Volumax. E os 3 vão atuar de forma ou em conjunto ou separadamente para a resolução dos casos clínicos diários. Então, eu costumo dizer que essa linha de materiais ela é única, né? Porque nenhum outro material, nenhum outro substituto ósseo ou nenhuma outra membrana vai ter as características desses materiais dessa linha, então faz com que seja incomparável com os outros produtos, tá? São extremamente fáceis de manusear devido à forma de apresentação que eles têm. São versáteis porque eles podem ser usados desde forma simples, né, de casos simples a casos mais complexos, e os resultados são extremamente previsíveis e já comprovados cientificamente. A obtenção de osso nativo. Então, tudo tecnologia patenteada que vocês visualizam, que nada mais é do que a aquisição do colágeno do tendão do porco, né, do tendão porcino, colágeno exclusivamente tipo 1, e esse colágeno ele é obtido in natura, tá? E aí, a partir daí, um tratamento em nível molecular é feito. De que forma? Uma ruptura enzimática de proteínas da extremidade da molécula de colágeno, tá? Esse processo se chama pepsinização e vai remover essas estruturas externas, que são os telopeptídeos, que têm possibilidade de gerar efeito imunogênico. Então, aí, em seguida, é feito um processo chamado fibrilação, em que as moléculas são novamente agregadas em fibras colágenas, e aí as fibras colágenas são realinhadas e reticuladas por meio de um açúcar, tá? Que é presente em nosso organismo, que é a ribose, tá? Todo esse processo é feito de forma enzimática. Existem outras membranas com esse tipo de processo
que são feitos por meio de glutaraldeído, né, que é uma substância extremamente tóxica. Então, ela difere dessas outras membranas presentes no mercado, né, com essa reticulação, esse cross-linking, pelo fato de ser feito com açúcar natural e presente no nosso organismo, que é a ribose. E isso garante, né, aos materiais características microscópicas bem específicas, tá? Uma organização nessa trama de colágeno, tanto para o Ossix Plus quanto para a Volumax, e para o Ossix Bone garante um formato como se fosse em favo de mel, tá? Então, esmiuçando as características de cada componente, a Ossix Plus, como eu falei, ela é uma membrana absorvível, tá? Com função de barreira. Então, assim, o que a gente tem que lembrar? O que é a função de barreira? É a permanência desse anteparo que vai separar o tecido mole, que é a mucosa, do tecido ósseo enxertado, por pelo menos 4 a 6 meses. Não existe no mercado nenhuma outra membrana absorvível que faça essa função de barreira, tá? Os anteparos, todas as barreiras presentes no mercado ou são de Teflon, PTFE, ou são em titânio, tá? E vão exigir uma reentrada, uma reabertura para remoção desse material. Já a Ossix, ela vai ser reabsorvida nesse período de 4 a 6 meses. Na verdade, ela é incorporada. Ela é incorporada ao enxerto. E se ela for exposta ao meio bucal, ela vai ser resistente à colagenase salivar de 3 a 5 semanas. Então, se a gente pensar na concorrente mais conhecida, que é a BioGuide, ela, na melhor das hipóteses, quando ela está submucosa, ela está totalmente dentro do retalho, não exposta ao meio bucal, ela perdura essas 3 a 5 semanas, enquanto que a funcionalidade da Ossix Plus é de 4 a 6 meses. Ela é extremamente fácil de manusear, ela é extremamente fina, tem 0,2 milímetros de espessura, ela não gera alergia e é extremamente biocompatível. E, além do mais, como eu falei, ela é ossificante, ela vai ser incorporada ao enxerto e você consegue ver toda a trama dela na superfície do enxerto. São 3 apresentações, tá? Uma de tamanho pequeno, de 15 e 25 milímetros, a média de 25 a 30 milímetros, e a tamanho grande de 30 por 40 milímetros. O Ossix Bone, no meu dia a dia, é o que eu mais uso, tá? É o substituto ósseo muito, muito, muito versátil. Ele é extremamente fácil de manusear, tá? Tem o formato de uma esponja, um cubo, né? Ou um formato retangular, dependendo do tamanho. Extremamente biocompatível e seguro em uso humano. E ele vai mimetizar, durante a sua incorporação, ele vai mimetizar a ossificação que existe no organismo humano, tá? Então, há uma formação óssea real e muito difícil a gente ver remanescentes ou resíduos do material depois da sua incorporação, o que é diferente o que acontece diferentemente com o concorrente de maior nome, né, que é o BioOss, que a gente sempre, quando faz uma reabertura, a gente visualiza certa quantidade de biomaterial remanescente. E esse substituto ósseo, ele vai ter uma versatilidade muito grande, então ele é utilizado para múltiplas finalidades, sendo possível o uso desde do clínico geral ao cirurgião mais experiente. Então, em procedimentos como preservação alveolar, sinus lifting, enxertos para ganho horizontal ou vertical, lógico, eu faço uma ressalva aqui na parte de ganho vertical, tá? Como é um enxerto, um substituto ósseo macio, ele pode sofrer um pouco de compressão pelo tecido mole e ter um pouco de perda de volume, tá? Mas isso é inerente, às vezes, à técnica executada.
Então, em situações de ganho vertical, você tem que ter uma estabilidade muito boa do arcabouço que você quer enxertar. Tá? E também serve para enxertir em defeitos ósseos periodontais e periimplantares. Logicamente que cada profissional de cada área vai utilizar esses biomateriais conforme a sua atuação, né? Então, eu atuo de uma determinada forma que os outros colegas que também são speakers talvez não atuem tanto, tá? Então, a questão do uso das membranas ou do scaffold, às vezes, é mais intenso para colegas que são periodontistas. Aqui a gente tem, então, as apresentações, tá, dos tamanhos disponíveis do mercado para o Ossix Bone. Então, um cubo pequeno de 5 por 5 por 5 milímetros, tá, é geralmente utilizado em dentes anteriores, até ali os laterais, incisivos e laterais. O médio, que geralmente a gente utiliza em regiões de caninos e pré-molares, às vezes até em molares, quando a gente tem um septo ósseo exuberante. E esse large, né, que é o tamanho grande de 5 por 10 por 10 milímetros, que é utilizado em algumas reconstruções um pouquinho maiores, ou quando são múltiplos dentes ou alvéolos para serem enxertados, como por exemplo. Fazendo uma comparação com o BIOS, a gente tem, nessa visão microscópica, o Ossix Bone numa trama lembrando o favo de mel, extremamente organizada, ao passo que o BIOS Collagen ele vai apresentar partículas dispersas e de vários tamanhos, tá? De vários tamanhos e vários formatos, de forma desorganizada, e o colágeno também in natura, tá? Um colágeno diferente do colágeno do Ossix Bone, tá? É um colágeno in natura, totalmente bagunçado, desorganizado. E essa estrutura, essa organização faz com que o Ossix Bone seja extremamente fácil de ser colonizado pelas células ósseas. Então, apresenta uma afinidade celular muito grande, tá? E isso faz com que a povoação, né, a povoação celular do enxerto seja bem interessante, facilitando aí a osteocondução e a osteoindução. Então, eu queria mostrar um estudo do banco de dados da Dayton Dental, que é a marca detentora da linha Ossix. Esse estudo foi feito em animais e, basicamente, comparou em duas lojas ósseas, né, 2 defeitos ósseos críticos feitos nos animais, na mandíbula dos animais, comparou o BIOS Collagen com o Ossix Bone. E aqui a recobertura, né, o recobrimento da ferida foi feito com a membrana Ossix Plus, tá? E entendam que, para ser mais comparativo, na minha opinião, aqui deveria ser, o recobrimento do BIOS Collagen deveria ser com a BioGuide, tá? Que aí a gente teria o resultado por marcas. Mas aqui eu acho que houve um favorecimento por terem utilizado a Ossix Plus. E aí eles fizeram análise da formação óssea em 1 mês, 3 meses e 6 meses. Então, esse é o aspecto histológico da formação óssea no Ossix Bone. A gente vê um crescimento ósseo vindo da periferia em sentido do centro em sentido à periferia do enxerto, tá? E aí, com 3 meses, a gente já tem uma ossificação madura, né? Uma ossificação, jovem, né? Um formato mais osteoide, e com 6 meses, uma ossificação mais madura do enxerto ósseo. E em comparação com o BIOS Collagen, o que a gente vê, sendo que aqui à esquerda é o BIOS Collagen e à direita o Ossix Bone? Em roxo, a gente vê toda a formação de osso, né? Toda a neoformação óssea. Em laranja, a gente vê ainda as partículas do BIOS Collagen,
E em rosa, a gente vê a OSSIX Plus, que é a membrana com função de barreira. Isso aqui representando 6 meses após o sacrifício do animal e análise histológica. Em contrapartida, o OSSIX Bone, ele vai apresentar somente aqui a neoformação óssea. Não dá para se ver partículas do biomaterial. E aqui a membrana OSSIX Plus presente. Então, a gente vê nesse estudo de animais que ainda há presença de partículas do BIOS collagen, enquanto que no OSSIX Bone houve uma mineralização, uma incorporação completa do biomaterial. Vendo em tomografia, em microtomografias, a gente tem o quê? A gente tem uma perda de volume no BIOS collagen, nessa linha superior, e ainda a presença dos remanescentes de material visualizáveis, tá? Ao passo que no OSSIX Bone, na linha OSSIX Bone, aqui na linha de baixo, a gente tem uma imagem bem radiolúcida no primeiro mês, e essa imagem vai gradativamente se tornando radiopaca, tá? E no 6º mês a gente já tem essa formação óssea bem exuberante e a manutenção de volume. Gravem essa imagem, tá? Essa imagem inicial dos primeiros meses, digamos, porque isso é uma mudança uma virada de chave que a gente tem que ter na cabeça quando a gente começa a utilizar a linha OSSIX, principalmente o substituto ósseo. Porque quando a gente faz algum exame de imagem nos primeiros meses, a gente não visualiza direito o material, a gente vai ter uma imagem radiolúcida. E isso, se você não está ambientado, se você não está ciente dessa visualização, você pode se assustar e falar, poxa, mas eu coloquei o biomaterial e não estou vendo. Tá? Então, nada mais nessa situação do que uma radiopacidade de um material que ainda não foi incorporado. Tá? Então, da mesma forma que o material é visível, porém não foi incorporado em um mês, ainda não foi completamente incorporado, aqui a gente não consegue ver, mas também o material ainda está em fase de incorporação. E continuando aqui os componentes dessa linha de material, a gente pode falar um pouco da Volumax, tá? Esse é um biomaterial que eu tenho usado menos na minha clínica, como eu falei, devido à minha área de atuação, ser mais na parte de cirurgia bucomaxilofacial, mas um pouco mais utilizada pelos colegas periodontistas, tá? No preparo ali, na conformação dos tecidos gengivais, tá? Então, a OSSIX Volumax, ela é um arcabouço 3D, um arcabouço tridimensional, com múltiplas camadas, e ele tem um efeito volumizante, tá? É um arcabouço espesso, tá? Ele tem mais ou menos 2 milímetros de volume, necessita hidratação para ser utilizado, ao contrário dos outros dois biomateriais, tá? Então, a OSSIX Plus e o OSSIX Bone não precisam de hidratação, a Volumax precisa, entretanto, é uma hidratação extremamente rápida, você insere na solução fisiológica por 30 a 45 segundos, e aí ela já pode ser usada. Ela pode ser utilizada dobrada, tá? Isso vai te garantir um volume de 4 milímetros, e ela tem um efeito extremamente positivo no tecido mole. Lembrando que o colágeno, ele é um dos maiores indutores dos fibroblastos. Então, a membrana que tem esse tipo de tecnologia, né, a Glimatrix, ela vai ser muito positiva para o tecido mole, tá? Não a ponto de mudar o fenótipo, na verdade, assim, garantir uma formação de tecido queratinizado, mas ela pode aumentar a espessura do tecido gengival, melhorando ali a situação do fenótipo. Ela também é trabalhada na tecnologia Glimatrix, de forma com que ela vai funcionar também como barreira, tá? Por 4 a 6 meses, e ela é ossificante, né? E esse processo de ossificação, ele já é visualizado após esse 1 mês de incorporação,
E também em situações em que você consegue fazer a instalação de um implante, mas tem aquela deformação de tábua vestibular, você pode utilizar esse scaffold sem a necessidade de substitutos ósseos, sem a necessidade de adição de enxertos ósseos. Essa é a visão macroscópica, tá, do scaffold Volumax. E na visão mais aproximada, né, microscópica, a gente vê as multicamadas. Então, são duas camadas externas mais espessas e uma estrutura como se fosse um gel internamente, sendo essa camada do meio, tá? Diferentemente dos outros componentes que vão ter 3 apresentações, ela vai ter 4 apresentações, sendo que uma delas é longa, né, alongada, de 10 por 40 milímetros. E é indicado, né, pela empresa você fazer uma sutura de estabilização, tá? Essa sutura de estabilização é a técnica de laço. Então, é uma sutura feita com uma incisão periosteal, né, que deixa um pedículo para você passar o fio de sutura absorvível, e é laçada a parte lingual, tá? Mas, em alguns casos em que há uma estabilidade, né, da Volumax, somente se você inseri-lo pelo arcabouço, não precisa, tá? Então, eu tenho feito alguns casos sem essa sutura de estabilização e tem dado muito certo, tá? Então, na verdade, isso é uma situação que eu tenho testado e que tenho atingido bons resultados. Então, essa linha de biomateriais, ela é bem interessante porque ela pode transformar alguns casos complexos em resoluções simples, né? Como eu vou mostrar agora para vocês. Primeiro caso foi um caso que eu tinha ali a quantidade óssea relativamente suficiente para passar um implante, tá? Mas havia uma depressão na face vestibular, tá? Esse caso, eu lancei mão da Ossix Volumax, porque o implante ele estava bem posicionado, só que houve uma fenestração e essa depressão que causava um efeito pouco estético nessa região de pré-molar. Então, veja como foi rápida a hidratação e ela foi depositada nessa face vestibular. Na verdade, aqui eu não fiz a dobra, tá? Como eu posso dizer, em 4 milímetros, eu deixei ela simplesmente recobrindo a região e fiz o fechamento com as suturas, tá? Então, esse é o pós-operatório de 7 dias. A gente ainda vê um pouquinho de inflamação, um pouquinho de sujidade, tá? Eu não peço para o paciente esfregar a região, e o volume que foi obtido aqui depois da instalação da Volumax. Aqui o pós-operatório de 10 dias, um tecido já bem mais reparado, né? Um tecido sem inflamações. E aí, após ali 75 dias, a gente vê a manutenção desse contorno gengival adequado e uma saúde gengival, comprovando ali a biocompatibilidade do biomaterial. E aí, ao longo de 120 dias, quando aí a paciente já estava com o jogo de provisórios em boca, né? O volume mantido, o contorno da gengiva mantido e a saúde gengival também presente, tá? Sem sangramento, sem sinal de inflamação. Bom, como eu falei, cada profissional vai ter um material de mais afinidade conforme a área de atuação. Então, eu atuo muito, né, durante o meu dia a dia clínico com preservação alveolar, tá? Isso me facilita de forma muito impressionante a questão do posicionamento do implante, a instalação do implante posterior a essa regeneração alveolar. Então, eu trouxe aqui um artigo, né, um artigo relativamente antigo, né, de 2003,
mas que já desde então ressalta a importância de se fazer uma preservação alveolar. E ele cita que a maior remodelação ela vem na face vestibular, tá, do alvéolo, e principalmente nos primeiros 12 meses de pós-operatório, e podendo até reduzir em 50% o volume da face vestibular. Forma que 2/3 dessa reabsorção vai acontecer nos 3 primeiros meses. Então, é de extrema importância a gente fazer uma preservação alveolar para se ter essa manutenção de toda a conformação alveolar e, posteriormente, ter uma facilidade maior na instalação desses implantes, tá? Apresentando aqui o segundo caso, era um premolar com uma trinca vestibular e que houve a perda de toda a parede vestibular com a presença também de uma lesão periapical. Tá? Então, a gente vê aqui na reconstrução 3D o dano causado pela trinca e pela presença da lesão e que merecia uma reconstrução, uma preservação alveolar. Clinicamente, a gente pode ver um edema, uma tumefação na mucosa vestibular e tinha um pouco até de secreção, né, da secreção purulenta, que necessitou uma utilização de antibiótico por pelo menos ali uns 4 dias de pré-operatório. Foi feito, né, a extração de forma mais atraumática possível. Infelizmente, houve aqui uma laceraçãozinha, a mucosa estava muito inflamada ainda. E aí eu fiz a colocação da membrana, tá? Sem fazer incisões. Aqui foi a membrana O6 Plus. Eu fiz uma tunelização, né, na periferia do defeito e inseri a membrana por tunelização e fui colocando o substituto ósseo sem muita compressão, tá? Ele não aceita a compressão, a compactação no alvéolo após inserido. E aí depois o fechamento da ferida, tá? Sempre tentando não deslocar a membrana. Observem que eu não fiz aquela sutura periosteal nesse caso. Eu percebi que estava bem estável a membrana e mantive ela sem a sutura. Não fiz nenhuma incisão relaxante e não trouxe o retalho para fechamento completo, tá? Para fechamento da ferida cirúrgica por completo. Deixei aqui como se fosse a técnica de open healing, né? Para se manter o alvéolo aberto e o tecido queratinizado, a faixa de tecido queratinizado sem modificação. Então, esse é o pós-operatório de 7 dias. A gente ainda vê um pouquinho de inflamação, deiscência de sutura. Não fiz nada aí, apenas uma lavagem, né? Laser terapia. E mantive a sutura por mais uns 3 dias. Fiz a remoção em 10 dias. E aqui o pós-operatório de 14 dias. Veja que a membrana não se deslocou, ela ainda está presente. Todo o volume da face vestibular está preservado. E aí, aos poucos, o enxerto ele começa a ser incorporado. Veja que o pós-operatório de 30 dias, tá? Todo o tecido gengival começando a crescer e de forma sadia, tá? Pouquíssima inflamação, muito mais por conta dessa proliferação do tecido gengival. E o pós-operatório de 75 dias. Então, aqui a gente já tem 2 meses e meio com o fechamento completo da ferida, tecido queratinizado preservado, tá? Sem deslocamento para a face oclusal. E a manutenção aos 90 dias de toda a face vestibular, tá? Uma evolução clínica para vocês acompanharem, tá? Então, o que a gente observa ao longo desses 3 meses, que são os mais críticos? Essa técnica regenerativa com a linha O6, ela consegue sim preservar toda a integridade dessa face vestibular
ou do arcabouço ali do alvéolo, nesse pior momento, tá? No pior momento, no momento de maior reabsorção óssea. E aí o acompanhamento radiográfico. Vejam, lembrem que eu atentei àquela imagem da microtomografia. Então, quando a gente tem ali 45 dias após a extração, a gente praticamente não vê tanto o enxerto, né? Ele é radiolúcido. E aos poucos a gente vê a migração celular e a incorporação do enxerto advindo do centro para a periferia. E aqui, aos 90 dias, a gente já tem boa parte desse enxerto colonizado, uma visualização um pouco diferente em nível radiográfico, tá? Terceiro caso que eu trouxe também é um caso de preservação alveolar, tá? Esse é um caso já de um molar inferior com perda de suporte periodontal, perda de estrutura óssea em altura na tábua vestibular, e aí foi feita a extração, né, dos dois molares, dos dois segundos molares, curetagem alveolar e inserção de dois substitutos ósseos ossix bone no tamanho de 5 por 10 por 10, que é aquele tamanho mediano. Tá? Então, aqui eu acabei não querendo, de forma alguma, economizar biomaterial e fiz o preenchimento por completo do alvéolo. Cabe salientar que a própria empresa, né, ela sugere que é possível você fazer o preenchimento de 2/3 do alvéolo e ter sucesso. Só que eu prefiro fazer o preenchimento completo até o nível, praticamente o nível gengival, para se ter o máximo de formação óssea possível, o máximo de preservação óssea. Aqui também, neste caso, que eu poderia ter negligenciado, mas não o fiz, foi a colocação de uma membrana pela oclusal, tá? Fiz uma pequena tunelização na face vestibular e na face lingual, e aí inseri as extremidades da membrana por esse envelope, digamos assim. E aí a sutura com nylon 6, tá? O fabricante, como eu recomenda também, sugere também o uso do ossix bone sem a necessidade da membrana, tá? Então, poderia sim ter feito esse caso sem a colocação da membrana? Sim, mas tem certas situações que eu tenho receio do biomaterial deslocar, tá? Então, por experiência, eu gosto de inserir a membrana recobrindo, me facilitando a manutenção do material em posição. Então, de uma forma mais resumida, a gente tem aqui a evolução clínica ao longo de 7 dias, 15 dias, 30 dias com uma incorporação já bem visível do enxerto e da membrana, 45 dias até 3 meses de pós-operatório. E aí o acompanhamento radiográfico. Então, aí a gente tem essa situação inicial com o defeito ósseo e após 90 dias a gente tem uma preservação, né, de uma boa altura óssea e uma incorporação quase que completa aqui do enxerto. Aqui é uma imagem após 120 dias, fase em que eu já fiz a instalação do implante. Então, aqui na reabertura, o que a gente pode ver? Presença de pouquíssima quantidade de biomaterial visível, um osso extremamente similar ao osso nativo e sangrante, tá? Em algumas vezes, utilizando outros biomateriais, eu visualizava um osso extremamente branco, endurecido, porém não sangrante. E isso sempre me chamou muita atenção. Mas aqui a gente visualiza a diferença da incorporação dessa linha de material, de biomateriais, em comparação aos demais. Fiz a instalação do implante. E aqui a ferida após 21 dias, tá, de instalação do implante. Então,
Mais uma vez, a ferida cicatrizando normalmente, tá? Sem nenhuma intercorrência. E aí, a radiografia de controle, tá? Da instalação do implante, aí após 21 dias do procedimento. Aqui a fase de reabertura, tá? Após completados 4 meses de osso-integração, fiz a instalação aqui do cicatrizador e agora vamos proceder ali para a fase protética desse caso, tá? Radiografia de controle, mostrando aqui integridade óssea, incorporação óssea. Uma coisa que eu sempre observo na utilização de outros biomateriais, às vezes forma-se uma face separando o osso nativo do osso enxertado. Já reparei isso diversas vezes utilizando o concorrente BIOS, e nessa linha de biomateriais é um pouco mais difícil a gente ver esse tipo de não incorporação total. Tem uma visualização bem interessante da incorporação do biomaterial. Quarto caso, também é do mesmo paciente anterior, tá? Esse paciente é meu pai, tá? Meu pai perdeu esse incisivo central aos 14 anos de idade, jogando bola, e não fez a reabilitação de forma com próteses fixas. Ele usava uma prótese removível desde os 14 anos de idade. Fato é que o meu pai apresenta por volta dos seus 70 anos de idade e ele tem algumas comorbidades, né? Então, alguns de vocês podem estar se perguntando, poxa, mas por que não foi feito nenhum implante anteriormente? Por que não foi feita nenhuma tentativa de reabilitação com implante anteriormente? Justamente por isso, ele tem uma série de problemas cardiológicos, ele é usuário de antiagregante plaquetário e anticoagulante, e ele é um paciente extremamente fóbico. Ele tem muito receio de fazer procedimentos odontológicos ou procedimentos cirúrgicos, a ponto de ter síncopes, às vezes, durante a anestesia. Então, após ter feito aquela primeira etapa do implante na região inferior, e ele ter tido bastante confiança com o biomaterial, ele se demonstrou, como eu posso dizer, aberto para resolver essa região do dente 21, né? Porque ele chegou para mim e falou assim um dia, André, e agora essa região? Então, assim, se ele me abriu a chance de tentar, tendo essa linha de biomateriais em mãos, ficou um pouco mais fácil. Porque pensando no passado, qual seria a resolução que eu teria para dar para ele? Muito provavelmente osso autógeno, em que eu teria que colher região de mento ou região de ramo e fazer um enxerto em bloco, ou técnica de Cury, que não deixa de precisar ali do osso autógeno. Então, por ter a presença aí da linha de biomateriais ósseos no Brasil, eu decidi tentar. Falei, bom, então vamos resolver, vamos planejar o caso. E essa era a situação, uma atrofia óssea extrema, né, pelo desuso, e radiograficamente a gente tem esse defeito bem importante na tábua vestibular. Fiz um planejamento virtual para ver se era viável a instalação de implante imediato e confeccionei na minha própria impressora, né? Tem uma impressora 3D, eu mesmo confeccionei um guia cirúrgico para que me ajudasse no posicionamento adequado desse implante, tendo em vista que ele também é um paciente com uma sobremordida muito importante. E ali o posicionamento do implante para uma prótese parafusada poderia ser uma situação um pouco mais complexa. Então, fiz o guia, instalei o implante. Observem que eu fiz apenas aqui incisão em envelope, vindo até mais ou menos a metade, a face média aqui da vestibular de cada dente.
tunelizei, né, até o final do defeito e as regiões mais periféricas ali do defeito ósseo. E fiz a colocação, recortei a membrana, né, de forma que ela extravasasse ali a área do defeito e fui inserindo o biomaterial dentro desse arcabouço, tá? Fiz o fechamento da ferida com ponto simples, sem movimentar nenhuma região aqui adjacente, tá? Sem alterar margens, sem envolver incisões relaxantes. E esse é o aspecto oclusal que a gente tem da enxertia, né? Um grande volume, eu fiz uma sobrecorreção, tá? E isso, ao longo do tempo, vocês vão ver que pela compressão tecidual, né, pelo excesso de compressão tecidual, ameniza e fica bem interessante. Então, aqui o pós-operatório de 7 dias, uma cicatrização bem favorável, pouquíssima inflamação, um pouquinho de exposição aqui da membrana, tá? Lembrando que a membrana ela é passível de exposição sem problema algum, tá? Então, aqui foi feita só a higienização e laser terapia. Mais uma vez, eu mantive os pontos por 10 dias aproximadamente. E aqui eu fiz a radiografia de controle com 7 dias. Pós-operatório de 14 dias, a gente já viu um reparo gengival bem natural, tá? O aspecto de casca de laranja retornando, tá? Assim que a gente vê a resolução da inflamação. A preservação aqui de todo o volume obtido e o fechamento, né, a incorporação e fechamento aqui da gengiva, onde havia tido aquela pequena exposição da membrana. Pós-operatório de 21 dias, também um aspecto bem natural, tá? Aspecto de casca de laranja aqui na gengiva. Vista oclusal. E assim vai acontecendo a evolução. Pós-operatório aqui de 2 meses, volume mantido e o aspecto gengival cada vez mais natural. Pós-operatório de 90 dias, já tem um pouco mais de acomodação do enxerto ósseo e aqui a evolução clínica, tá? Até o 3º mês de pós-operatório. Então, com 6 meses de pós-operatório, eu resolvi fazer uma tomografia e vi aqui a formação óssea, tá? Lembrem-se que é uma imagem um pouco mais radiolúcida, uma formação óssea aqui na frente, né? Refazendo a tábua vestibular dessa região. E aí decidi entrar com a fase 2, a fase de reabertura. Então, nesse momento da fase de reabertura, eu fiz a instalação do pilar Connect, né, que ali eu tinha utilizado um implante MIS C1, né, em nível ósseo, complementei um pouquinho mais com Ossix Bone e refinei com a Ossix Volumax. Aqui é o pós-operatório de 7 dias dessa intervenção e a gente vê um pouquinho da exposição da Ossix Volumax nessa região, justamente aonde eu tinha apreendido a membrana. Então, eu coloquei o pilar Connect e com o cicatrizador eu fiz uma perfuração na Ossix Volumax e apreendi ela para que ela ficasse estável. O que aconteceu nada mais foi do que a volumização quando ela hidratou e acabou recobrindo aqui o componente, tá? Na verdade, o cicatrizador do componente Connect. Sem problema algum, eu deixei como estava até que tudo se fosse incorporado. Depois eu fiz uma pequena incisão e fiz a reabertura ali do cicatrizador. Essa imagem já é durante o condicionamento gengival, tá? Eu fiz a remoção do provisório e a gente vê ao redor aqui da gengiva como ela é sadia, tá? Não tem nenhum aspecto, nenhuma imagem
daqueles fragmentos ósseos remanescentes, como a gente vê com os biomateriais concorrentes. E aqui a fase, né, que eu estava de manipulação tecidual, né, de manipulação gengival, né, fazendo, na verdade, o condicionamento por acréscimo de resina, até a gente chegar na mesma altura ali do zênite gengival. Então, saímos de uma condição extremamente precária de atrofia para uma condição que eu julgo como um sucesso relativo, tá? Tendo em vista que meu pai não aceitaria de forma alguma enxertos de maiores proporções. E aqui a radiografia de controle, tá? Assim que finalizada a fase de condicionamento gengival, vou passar o caso para algum colega protesista para assumir essa etapa, tá? Porque até aqui fui eu que vim atuando e não é a minha área de expertise, mas eu senti que nesse caso eu deveria seguir até ali, né? Eu me obriguei a seguir até essa fase protética. Esse aqui é um outro caso, né? Nessa região foi operada por um outro profissional há alguns anos, não foi feito nenhuma preservação de tábuas vestibulares, tá? Na colocação dos implantes, e no caso, é essa região que a paciente apresenta o problema. Ela teve uma fratura, uma trinca na face vestibular da raiz, gerando um processo inflamatório infeccioso importante, com essa tumefação e um pouco de secreção à ordenha. E aí, quando a gente analisa a tomografia, a gente vê que houve uma perda de bastante quantidade da tábua vestibular. Então, ela precisaria, da mesma forma que aquele caso de preservação alveolar somente, precisaria de uma reconstrução aqui da tábua vestibular. Então, eu optei por não fazer incisões e trabalhar por tunelização. Tá? Então, observem que eu fiz a sindesmotomia e a extração do elemento dentário, tentando preservar o máximo possível a óssea, curetagem e remoção de toda a lesão, colocação de um guia, que eu também fiz em minha impressora, para colaborar no posicionamento funcional do implante. E observem agora, eu utilizei a membrana, o esterco de volumizante, tá? E inseri ele de forma a seco. Vocês vão ver no próximo passo. Ao final do vídeo eu vou explicar por que eu tive essa conduta. Observem que ele é até um pouco mais rígido, tá? Então, ele foi inserido a seco e eu fiz a hidratação desse material em loco. Por quê? Porque eu percebi que é mais fácil manuseá-lo nessas situações em que não há elevação de retalho, então é mais fácil manuseá-lo a seco, mas ele tem que ser hidratado. Isso com base em alguns... Bom, explicando já durante isso com base em alguns artigos, né, que analisaram a resistência à tensão da membrana O6 Plus e outras membranas presentes no mercado. Então, foi observado que a seco ela tem uma membrana, uma resistência à tensão um pouco maior. Isso facilita para você posicionar quando você trabalha em retalhos, em incisões que você não faz retalho. Peço desculpa pela imagem estourada, tá? Porque eu utilizo o fotóforo e ele tem uma iluminação muito
acentuada que acaba estourando a filmagem. Então aí foi inserido o substituto ósseo, e observem que ali aquele tecido reacional, esse tecido inflamatório, eu optei por não remover, e sim suturá-lo no tecido gengival que estava ao redor. Eu optei por fazer isso porque eu imaginei que a remoção dessa região vestibular fosse gerar um defeito maior. Vocês vão ver no pós-operatório que foi uma decisão acertada, porque o biomaterial ele não interfere, né, na recuperação da mucosa gengival, e esse tecido vai ser bem cicatrizado ao longo do pós-operatório. Então, mostrando aqui o pós-operatório de 7 dias, como eu falei, esse tecido ele foi novamente incorporado pelo tecido gengival sadio, tá? Houve uma regressão também no edema desse tecido reacional, e em pós-operatório de 7 dias a gente vê um pouco de exuberância aqui na inflamação local, mas nada de muito assustador. Observamos aqui um edema presente, tá? Muito por conta também da inflamação local, que é comum no pós-operatório de 7 dias, mas que tudo vai amenizando ao longo do tempo. Então, vejam que após 2 meses, a gente já tem um aspecto gengival extremamente sadio, tá? Um aspecto de casca de laranja, manutenção da margem gengival e do zênite gengival, e ausência daquele tecido reacional, daquele tecido que estava aqui na região de zênite gengival. E observando o contorno que se tem, tá? Após 2 meses, está preservado. Então, uma biocompatibilidade dessa linha de materiais impressionante. Tá? A radiografia pós-operatória, tá? De acompanhamento em 2 meses, a gente já vê o início da formação óssea, mas ainda um pouco radiolúcido. Mais um caso, tá? Um caso um pouquinho mais avançado, tá? Essa paciente ela já tinha passado por 3 intervenções, se eu não me engano, tá? Com outros colegas. Ela teve uma infecção periapical, né? Uma lesão periapical, que houve uma drenagem de secreção por vestibular e começou um processo de osteólise importante, tá? E aí já tinha sido tentado 1 ou 2 vezes a enxertia nessa região por meio de incisões semilunares, e em um dos casos houve infecção, teve que reabordar, retirar todo o enxerto, e ela compareceu para mim nessa situação. De início, eu não pensei em resolver o processo todo, a perda óssea toda, em uma intervenção. Eu falei para ela que nessa intervenção inicial, a meta seria criar um substrato ósseo vital, por mais fino que seja, mas pelo menos que fosse passível de receber novos enxertos ou refinamentos no futuro. Então, assim foi feito. Essa é a condição inicial, e vocês vão ver o vídeo do procedimento agora da cirurgia dela, tá? De início, antes dessa filmagem, eu colhi um pouco de enxerto autógeno do mento, tá? Eu trefinei com uma trefina particuladora e fiz utilização desse enxerto ósseo como uma camada principal para induzir a formação óssea, para facilitar a indução da formação óssea. Nesse caso, eu julguei importante fazer essa incisão intrasulcular e relaxante e não fazer novamente a incisão semilunar, por todo o histórico que ela teve, né, de exposição de enxerto, de perda de enxerto. Então, eu optei por ter margens que repousassem em osso nativo, que me facilitassem ali a passividade do retalho, tá? Então, foi feito o rebatimento completo do retalho,
a divisão aqui do retalho entre gengiva e tecido fibroso que estava presente dentro dessa ferida óssea, né, dessa cavidade óssea. E também fiz a remoção da espessura desse tecido fibroso, tá? Fiz a psectomia, né? Na verdade, um alisamento do ápice da radicular, para que a gente eliminasse qualquer possibilidade ali de micro-organismo, tá? E fiz o debridamento, a remoção ali de qualquer tecido, tecido mole, tal, qualquer resquício de tecido gengival que ficasse, porventura ficasse aderido ao osso. Então, como eu falei, fiz a remoção de um pouco da espessura desse tecido fibroso e depois, com curetas de levantamento de seiva, eu fiz um descolamento da face palatina. Tá? Então, eu tentei preservar o máximo possível sem acessar pela face palatina, para que a gente preservasse um pouco da nutrição dessa região, tá? Então, ali a primeira barreira inserida, tá? A membrana Ossix Plus, para que o tecido palatino, o tecido mucoso palatino não invaginasse novamente, tá? Então, criamos uma primeira barreira para o tecido mucoso com a membrana, e aí a camada de osso autógeno particulado, para que fosse da melhor forma possível a indução e a condução do tecido ósseo, tá? Tendo em vista que é um tecido ósseo muito pobre nessa região, um tecido corticalizado. Ali um pouco de PRF, tá? Adicionei membranas de PRF picotada e a segunda camada, que foi com Ossix Bone dividido na metade e colocado em 2 fragmentos. E aí, sobre o Ossix Bone, mais o remanescente do enxerto ósseo foi colhido do membro particulado. Nessa situação, como havia a possibilidade de deslocamento do enxerto, eu posicionei a membrana Ossix Plus e, nesse caso em específico, eu fiz a sutura periosteal para estabilização de todo o enxerto e da membrana. Então, para isso, eu fiz uma incisão em fundo de sulco, dividindo o retalho, fazendo com que eu tivesse ali um pedículo para eu poder passar a sutura com fio absorvido. Essa é uma etapa bem trabalhosa, tá? E depende um pouco de curva de aprendizado. Tem alguns colegas que fixam com taxinho, é possível, tá? Só que a membrana Ossix Plus, ela é um pouco mais friável que as demais membranas. Então, não se pode fazer muitos movimentos de estiramento da membrana, senão ela pode rasgar. Então, eu prefiro ainda fazer a sutura técnica do laço, tá? A sutura estabilizadora, para manter tudo em posição. Tenho certeza que tem alguns colegas periodontistas que devem arrepiar quando vem uma incisão dessa em papila, né? Mas eu acredito que nesse procedimento eu tive um pouco de sorte. E aí a sutura, finalizando o processo todo, e a gente vai ver o acompanhamento do caso. Bom, então esse é o aspecto, né, do pós-operatório em 7 dias, ainda um pouco de inflamação local, como visto nos outros procedimentos.
Aí, em 21 dias, a gente já tem um aspecto muito mais agradável. Como eu falei, posso ter tido sorte no no reposicionamento das papilas. Então, a gente vê a margem gengival preservada, né, sem exposição de raízes, né, sem a acentuação de exposição de raízes. E aqui o pós-operatório de 3 meses, tá? Essa paciente, ela está ainda em acompanhamento, e assim que completar 6 meses, como no caso do meu pai, farei o pedido de uma outra tomografia, de uma nova tomografia, para ver a formação óssea e decidir se vamos abordar o palato ou não, né? Para fazer a complementação desse enxerto, né? Tendo em vista que, como eu mencionei, a ideia inicial é formar um substrato ósseo, alguma parede óssea vital que seja passível de um refinamento, tá? Então, aqui, 3 meses de pós-operatório, gengiva bem sadia, e aí a gente, olha que interessante, a gente tem o acompanhamento radiográfico, que nos primeiros pós-operatórios, aqui em 21 dias, a gente tem uma imagem muito mais radiolúcida que em comparação ao pós-operatório de 90 dias. Então, a gente vê a formação óssea da parte mais periférica ao centro do defeito ósseo. Isso me deixou bastante estimulado, tá? Com a execução do procedimento. E, como eu falei, daqui a alguns meses vou estar solicitando tomografia e ver a real necessidade ou não de uma nova abordagem. Então, como a gente tinha proposto de forma um pouco rápida agora no final, quais são as perspectivas futuras, né, no uso desse material? Como cirurgião bucomaxilo, logicamente que eu vou puxar a sardinha para o lado da cirurgia bucomaxilo e, né, tentar abrir novos caminhos, né, na utilização desses materiais. Então, eu tive a possibilidade e a visão de tentar experimentar isso em cirurgia ortognática, tá? A ortognática, como vocês sabem, é um procedimento cirúrgico que visa melhorar estético-funcionalmente todos os aspectos da face, sendo a oclusão dentária, a respiração, a fonação e a deglutição também beneficiados com esse processo. Ela é capaz de modificar e corrigir o terço inferior da face e, por meio, né, de técnicas cirúrgicas, como a osteotomia sagital, a osteotomia Leforum, que são as mais realizadas, a mentoplastia ou a osteotomia Leforum segmentadas, que são outras técnicas cirúrgicas, só que um pouco menos utilizadas. Então, a ideia de utilização na cirurgia ortognática vem para o preenchimento de gaps interfragmentários. Toda vez que é feita uma osteotomia e reposicionados os cotos para atingir uma oclusão desejada, fica ali, por menor que seja, um gap entre os cotos ossos. Então, já é comprovado por estudos, tá? E aqui eu não estou inventando a roda, que há uma aceleração no processo de reparo ósseo quando a gente usa enxertos ósseos. E esses enxertos ósseos interfragmentários, dos gaps, eles previnem muitas complicações, como não união ou má união da osteotomia. Ele previne sobrecargas na fixação interna rígida, tá? Que é o material de fixação, ajuda na prevenção de recidivas dos movimentos, e em casos onde a gente faz movimentos muito amplos de avanço mandibular, pode ficar um defeito estético aqui na base mandibular. E esse enxerto ósseo faz com que haja uma melhora nesse defeito, uma redução nesse defeito ósseo, tá? Mas os estudos não são concretos ou não são
definitivos em determinar qual é a indicação, né, para a realização desses enxertos. Alguns citam defeitos maiores que 4 milímetros, 5, 8 ou 10 milímetros. Então, esse uso, como eu falei, o uso de biomateriais para preenchimento de gaps na cirurgia ortognática não é uma invenção minha, tá? Isso já existe. A única coisa que eu estou tentando é viabilizar o uso da linha OSSIX para essa finalidade, porque até então não há relato algum, e o uso ainda é off-label, né? Se vocês for verem as indicações do fabricante, não consta para cirurgia ortognática. Então, a apresentação do caso que eu usei recentemente, essa paciente com padrão facial 2, uma exposição maxilar ao sorriso excessiva, incompetência labial em repouso e um retrognatismo em perfil. Então, a resolução do caso dela se deu após um planejamento virtual, né, em que uma movimentação no complexo maxilomandibular, no sentido anti-horário, teria que ser realizada. Então, esse daqui foi o planejamento cirúrgico. Um avanço da maxila com uma extrusão do segmento posterior e a mandíbula acompanhando o movimento. E uma mentoplastia de avanço de 3 milímetros sem alteração de altura. Então, aí a gente percebe que a região dos gaps ósseos vão ficar em torno de 4 a 5 milímetros de espaço. Essa é a foto do transoperatório, tá? O gap cirúrgico, a gente vê um gap em toda essa região. Por que eu não posso forçar a chegada desse contato ósseo nessa região? Porque se há alguma interferência mais posterior, eu gero um torque condilar. Então, sempre é importante a gente respeitar a passividade do posicionamento dos cotos ósseos e aí, se houver um gap mais exuberante, fazer o preenchimento do gap, tá? Com biomateriais, fazendo com que isso tudo aqui recupere de forma melhor. Então, veja a praticidade do OSSIX Bone nessa situação que não foi padronizada para o uso, tá? Então, ele foi colocado acomodado entre o gap ósseo e não foi necessária a utilização de membrana. Pós-operatório imediato da paciente, então a gente vê com os movimentos a melhora no perfil facial e na exposição dos incisivos em repouso, né? Uma melhora naquele problema de incompetência labial, de vedamento labial que ela tinha. E a paciente está em acompanhamento, né? Completando por volta de 3 meses agora. Quando derem 6 meses, aí uma tomografia de controle vai ser solicitada para a gente ver essa formação óssea, tá? Aqui um outro caso de planejamento virtual. O caso anterior tinha sido uma doação da Dentsply, né, os biomateriais, que naquela situação acabou sobrando dois OSSIX Bone, que eu acabei utilizando nessa região de mentoplastia, tá? Há uma política negativa de biomateriais, né, por meio dos convênios, e uma política de administração de todos os materiais que entram em hospitais. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade extrema em ter a liberação de biomateriais que não que sejam da linha OSSIX, mas de outras marcas, até mesmo para preenchimentos de gaps assim. Então, como sobraram duas caixinhas de OSSIX, eu utilizei somente na região da mentoplastia, porque para essa região eu necessitaria uma maior quantidade. Então, para vocês verem o transoperatório,
o gap ósseo, o gap interfragmentário sem o preenchimento ósseo, e aqui com o preenchimento com ósseos. Como eu falei, há algumas situações, né, que a fixação tem que ser com a utilização de osso autógeno, tá? Aqui ficaria inviável a colocação de biomateriais, porque pode haver um deslocamento do biomaterial para o interior da osteotomia, tá? Adentrando ali o seio maxilar. Então, nessa região, era preciso a utilização de um osso autógeno e fixação desse enxerto ósseo nas demais paredes ósseas. Pós-operatório imediato, tá? Com a correção da deformidade classe 2, melhora aí da projeção do mento, tá? E aqui um pequeno edema de lábio que vai se resolver ao longo do tempo. O paciente também está em acompanhamento, esse é um pouco mais recente, tá? Com 2 meses e meio, e futuramente eu vou solicitar uma tomografia de controle para a gente acompanhar toda a evolução da formação óssea na região do mento. Trouxe mais um caso, né, bem interessante, de uso off-label, agora da membrana, do scaffold volumizante, da Volumax. Foi um caso de resolução de sequela de um procedimento estético, tá? A paciente fez uso de PMMA em face. O PMMA é um material preenchedor, tá? Definitivo, tá? Então é um material sintético e não absorvível. Ele é utilizado por muitos cirurgiões plásticos e dermatologistas num procedimento chamado bioplastia. Tá? A bioplastia nada mais é do que um procedimento que utiliza injetáveis em face ou corpo, né, visando melhorar o contorno facial ou corpóreo. Só que a utilização dessa substância, ela tem uma série de complicações, tá? Ela tem efeito imprevisível em longo prazo. Ela pode formar nódulos endurecidos onde ela é aplicada, nódulos ou endurecimentos onde ela é aplicada, sendo que ela pode ser aplicada no subcutâneo e também em região muscular. Então, ela acaba, muitas vezes, causando a perda de função muscular, a perda de função da anatomia local. Algumas situações ao deslocamento ou à migração, tá, do produto, causando, assim, uma deformação no paciente. Alguns casos pode haver infecção, necrose tecidual e, em casos de infiltração, injeção excessiva, como, por exemplo, em região de glúteos, ou culotes, você pode ter problemas como embolia pulmonar se ela for mal administrada, se ela acabar sendo administrada de forma intravascular. Então, essa é a paciente, essa é uma imagem pré-operatória, ela se queixava muito da região mental, tá? Ela tinha nódulos em algumas regiões, e aí a avaliação de imagem desse preenchedor é feito por ultrassonografia. Então, é feito um mapeamento da região onde foi colocado esse preenchedor. Tudo em vermelho aqui é o preenchimento com PMMA. E essas regiões em amarelo são preenchimentos com ácido hialurônico. Então, observem que ela tem uma grande quantidade, mas a região que incomodava ela era a região mais anterior aqui do mento. E aí, como que foi o uso da Volumax nessa situação? Bom, a remoção de PMMA na face, ela é indicada quando há essa queixa do paciente, né, essa queixa estética, esse incômodo com os nódulos, mas ela é um pouco agressiva, assim como é na cirurgia plástica. A gente tem que remover o tecido que está lesionado, né? E quando a gente acessa essa musculatura, ela tem uma consistência extremamente dura, plástica,
não um aspecto necrótico, mas um comportamento necrótico. E nesse caso dela, eu não estava preparado para a utilização da membrana, da Volumax. Foi uma situação que a gente foi removendo, tinha tanto biomaterial, tinha tanto PMMA injetado, que a gente foi removendo toda a musculatura necessária, a ponto de praticamente sobrar pouco tecido na região. E aí, quando a gente reposicionou para avaliar a remoção, a gente viu que havia um afundamento na região de mento pela remoção do tecido lesionado. Então, aquela hora a gente teve uma dificuldade, né? E eu pensei, poxa, a única coisa que eu tenho para solucionar esse problema é a Volumax. Então, eu saí do campo cirúrgico, me troquei novamente, estava em centro cirúrgico em hospital, fui até meu carro e peguei as membranas Ossix Volumax, porque se a gente deixasse essa condição, o tecido subcutâneo ia aderir ao osso e ela ia ficar com defeito permanente, muito mais difícil de ser corrigido no futuro. Então, eu coloquei duas membranas, tá, Ossix Volumax, dando um volume de 4 milímetros, tá, e fiz as suturas estabilizadoras, tá, pelo periósteo, pegando o periósteo, pegando a parte do músculo remanescente. E aí foi uma sorte, porque assim não havia nenhuma indicação para isso em literatura. Eu desconheço qualquer colega que já tenha usado dessa forma e, por sorte, deu um resultado extremamente satisfatório. Aqui a gente vê o pós-operatório de 30 dias, tá? Uma recuperação muito satisfatória, um contorno do mento bem melhor, ela se queixava muito de um mento quadrado, tá? Então a gente vê um mento muito mais harmônico, ainda com um pouco de edema, e aqui o pós-operatório um pouquinho mais avançado, né? Por volta aí de 4 a 5 meses. Então ela tinha um mento extremamente volumoso e a gente conseguiu, com um pouco de sorte, não nego a falar isso, um contorno bem harmônico. E aí é o vídeo dela tecendo agradecimentos, né, fazendo um feedback que ela estava satisfeita com aquele procedimento e agradecendo toda a equipe, principalmente aí a doutora Priscila Bovo, né, que é uma colega, tenho que dar o mérito, né, ela é uma colega que está desbravando essa parte de remoção de PMMA difuso em face, que é uma novidade, né, na área de bucomaxilo, principalmente aqui para Ribeirão Preto. Então, eu finalizo por aqui. Desculpa se eu me excedi um pouquinho da 1 hora, né, porque o tempo era um pouquinho escasso, né, portanto que a gente tem para falar dessa linha de material, de biomateriais, e fico à disposição, né, caso vocês queiram esclarecer alguma dúvida, né, que eventualmente tenha aparecido aí durante a apresentação. Pepato, obrigada mais uma vez. Com certeza, ver os casos aí é sempre engrandecedor. Então, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos para as perguntas? Tem algumas perguntas aqui, tá? A primeira foi enviada pelo Antônio. Ele perguntou se essas membranas são perculadas. Perculadas? Eu também não sei o que isso significa. Eu imagino que ele esteja escrevendo em espanhol. Eu até dei uma procurada. Não sei. Antônio. Aproveitando aí o gancho, só fazer uma comparação, às vezes os colegas gostam de usar a membrana da BioGuide, que tem lados específicos para serem posicionadas, né? Tem até o escrito UP, né, na membrana da BioGuide. A Volumax e a Ossix Plus não tem lados específicos, você pode usar em qualquer um dos lados, tá? Então, não sei se era essa a pergunta dele, mas já fica a orientação para os demais participantes.
A Roberta Ishida perguntou: professor, o senhor subfresou a colocação de implante? Qual qualidade óssea que sentiu na fresagem? Pelo horário, e quando ela mandou, eu imagino que seja do caso do seu pai, mas eu não tenho certeza. Se a Sim, Roberta quiser escrever. sim, eu tenho feito isso, tá? Uma subfresagem, porque tem artigos mostrando, né? Aquele artigo em animal, em cachorro, que comprovou a formação de tecido ósseo nativo, foi validado por um estudo em humanos, tá? Fizeram um estudo em humanos em que extraíram-se pré-molares, né? Logicamente com a indicação de extração, a preservação alveolar com óssix, e na reabertura trifinaram uma quantidade ali e fizeram uma análise histológica. E aí eles chegaram na seguinte conclusão, tanto dessa avaliação quanto na instalação do implante. Há uma formação de um tecido ósseo totalmente nativo, né, sem presença ali de remanescentes ósseos, como visto nos estudos animais, mas o torque de inserção dos implantes, em comparação aos espécimes de BIOS collagen, que também fizeram essa comparação, o torque de inserção dos implantes era realmente menor. Então, eu tenho por rotina subfresado, tá? Então, se eu vou pôr um implante de 4,3, eu subfreso até a broca 3 ou faço ali só a embocadura com uma fresa um pouquinho maior para a gente fazer a inserção do implante. Então, sim, eu tenho feito, quando faço preservação alveolar, uma subfresagem. O Ivan mandou um recadinho aqui. André, parabéns pelos casos. Realmente, os Oi, produtos da linha Ivan. Ossix promovem osso verdadeiro, além de otimizar os tecidos moles perimplantares. Bom, deixa eu fazer um gancho aqui. O Ivan é um colega excepcional, exímio cirurgião, implantodontista, periodontista. Como eu falei, cada um segue uma linha aí por conta da sua formação, e o Ivan tem uma experiência extremamente incomparável com o uso ali da Volumax, né, na parte de periodontia. Então, fica a dica aí para assistirem às vezes as palestras dele e terem ali uma experiência para quem for periodontista para a área da periodontia. Obrigado, Ivan. Uma boa noite, meu amigo. O José mandou assim: qual o motivo que leva a decisão entre Volumax e Plus nos casos de implante imediato? Semelhante ao caso do incisivo do seu pai? Parabéns pela apresentação. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu não tenho exatamente um critério, tá? Eu, sinceramente, não tenho exatamente um critério. Aquele caso do meu pai foi realizado um dos primeiros casos que eu fiz, mas também está indo uma questão de tentativa, tá? A utilização da Volumax e ver como ela se comporta. E tenho visto que sim, dá para ser feito a opção com a Volumax nesses casos. Então, assim, desculpa, eu não tenho uma resposta precisa para a sua pergunta. Ainda estou em fase também de teste em situações, mas eu acho que uma pode tanto te atender quanto a outra. Geralmente a Volumax é quando você até procura um pouco mais de volume mesmo, Sim, né, sim, André? sim, sim. Mas aí, por exemplo, o caso do que eu fiz no implante ali, no caso do 21, que tem o vídeo, o volume foi obtido também, mas utilizando um Ossix, e no caso do meu pai, né, que foi o Dente 11, também teve aquele volume. Então, assim, eu acabo assim, estritamente falando assim, ó, para esse caso eu vou usar. Quando tem defeitos ósseos, eu consigo colocar um implante. Ali, com certeza, eu falo que eu uso, tá? A Volumax e não a Ossix Plus. A Andrea Fernandes perguntou: gostaria de saber se a Ossix serve para recobrimento gengival na região cervical. A Plus, né? Bom, Imagino eu. não, não é uma área de atuação minha, tá? Não é uma experiência que eu tenho. É o tratamento de recessão gengival por meio aí de uso de biomateriais, nem com enxertos de conjuntivo. Por sinal, o Ivan pode até dar uma ajuda, mas existe a indicação do fabricante para isso, tá? Existe a indicação, sim. Lucas Figueiredo.
Boa noite, excelente aula. Não conheci os produtos. A Volumax pode ficar exposta? Caso Sim. aconteça, se faz necessário algum procedimento para evitar perdas? Sim, ela pode se expor da mesma forma que a O6 Plus, a membrana. Não sei se vocês se recordam, no caso do meu pai, houve a exposição, eu até deixei de forma intencional, né? Porque eu fixei no cicatrizador e ela ali volumizou e recobriu. Então, ela pode sim ficar exposta. Os cuidados que eu costumo ter é acompanhar o paciente 2 a 3 vezes na semana de pós-operatório, para sempre estar higienizando, tá? Lavando com soro fisiológico, com algum colutório que não a clorexidina, se possível, e aplicando laser, tá? Para amenizar um pouco, laser de baixa potência, para amenizar um pouco a inflamação gengival e ter ali o estímulo da recuperação gengival. Então, é Ma- basicamente isso que eu faço. Mais uma última pergunta, por enquanto. O Dr. Gustavo Yanagita perguntou como que funciona a hidratação dos produtos. Tá, é só você submergir a Volumax, na verdade a Volumax que tem a indicação para ser trabalhada hidratada, né? É só você submergir num pouco de soro ou lavá-la ali por 30 segundos a 45 segundos. Mas como eu falei no vídeo, naquele vídeo que eu fiz do implante na região do 21, por eu sentir que ela é mais resistente e achar mais fácil manipulá-la, inseri-la a seco, eu tenho adotado essa postura de hidratação em loco, tá? Então eu lavo bastante por ali um minuto e meio em loco. Eu trabalho ela seco, mas não deixo de hidratar após ela ter sido posicionada, tá? Mas via de regra, hidratação antes e colocação em leito, tá? Ó, André, por enquanto foram essas. Enquanto você pensa aí qual que você achou mais legal para a gente poder presentear o nosso telespectador com um copo, a Nath vai dar os últimos recadinhos, tá bom? Vai pensando aí qual pergunta que você mais gostou. Tá. Compartilhar aqui. Então, pessoal, Não conseguiram descobrir, desculpe interromper, não conseguiram descobrir o que que é percolada, a Não, não palavra respondeu do o Antônio. Antônio. Ah, tem só mais uma pergunta, enquanto desculpa, Nath. pode fazer. A Roberta pergunta se pode tratar com sangue. Acho que continuando a sua resposta, né? O ideal é soro, tá? O ideal é soro fisiológico. Também tem um estudo que fez a avaliação de colocação de PRF líquido, tá? O IPRF, submergindo a membrana Volumax, ela não incorpora o PRF, tá? Ela não incorpora todos os fatores ali na Volumax. Então, assim, a hidratação é indicado mais que seja soro, tá? E em loco ela vai aos poucos umedecendo com sangue. Excelente. Então, pessoal, dando os últimos recadinhos da noite, dando continuidade à nossa agenda educacional, a gente não só faz eventos online, né, como esse webinar, mas a gente também realiza eventos presenciais, tá? Então, dentro da nossa categoria de implantes, o nosso próximo evento será da marca MIS, será um evento focado em reabilitação protética, com o Dr. Victor Clavijo. Quem está na cidade de São Paulo acaba tendo uma facilidade, né? Então, fica aqui o nosso convite para comparecer. Só não deixem de se inscrever para garantir a vaga, porque o nosso espaço é limitado. Então, a gente já colocou aí os links no chat. E quem não pegou o link, se quiser escanear o QR Code, pode se inscrever. Será no próximo dia 13 de junho no nosso escritório, tá bom? Outro evento que a gente também vai realizar dentro de junho é agora da nossa marca de implantes Ankylos, né? Então, esse ano a gente está completando 30 anos que essa marca está presente no Brasil. E a gente vai comemorar com um evento chamado Peers to Peers, que é um evento focado no estudo de casos clínicos, né?
onde diversos professores participam dessa discussão, então é uma troca de experiências muito legal. Também vai acontecer no nosso escritório de São Paulo, no dia 20 de julho, então é na outra semana. Então, na semana que vem nós temos um evento presencial, na outra semana nós temos outro evento presencial, cada um com uma marca e com um propósito específico. Então, fica aqui também o nosso convite, espaço limitado, então garanta a sua vaga. E, aproveitando, né, não podemos deixar de reforçar que nós estaremos presentes no Congresso Abros, que vai ser realizado aqui em São Paulo, né, no AMB. Nossos estandes são 65, 64, 66 e 67. Com esse código aqui abaixo, vocês, caso ainda não adquiriram a inscrição para o evento, vocês adquirem com 20% de desconto. Nós estaremos presentes nesse congresso a partir do dia 21, né, uma quarta-feira, quarta, quinta e sexta. Dentro da nossa agenda, nós teremos hands-on de todas essas nossas marcas, né? Então, a gente vai ter hands-on de Ankylos com o Dr. José Mazaro, teremos hands-on com o Dr. Ivan Borges, da marca Ossix. Também em Ankylos teremos hands-on com o Dr. Marcelo Amata, e também em Ossix com o Dr. Francisco Marquesani, que é um parceiro nosso do Chile, que virá exclusivamente para participar desse evento. E aí, na sexta-feira, a gente também encerra com mais um hands-on de Ossix. Então, são vários hands-ons acontecendo no nosso espaço, e a gente vai ter também várias atividades, incluindo brindes. Então, se estiverem no congresso, compareçam e visitem nosso estande. Falando agora da marca MIS, a gente vai ter também hands-on, né, com a doutora Luciana Sarrologo, na quarta e na quinta, focado na parte de cirurgia guiada, que é uma demanda que só cresce, né, na nossa área, e também outro hands-on com o Dr. Bruno Kraft, na sexta-feira. Todas essas inscrições da nossa participação no Congresso Abros serão gratuitas, mas serão lá no dia, tá bom? E quem tiver interesse em comprar o Ossix, a gente está com promoção. Então, nós temos promoções combinadas com o nosso implante Ankylos. Então, a cada 5 implantes, você vai ganhar 2 caixinhas do biomaterial Ossix, podendo escolher. E se for usuário da marca MIS ou tiver interesse também, a partir de 5 implantes da marca MIS, também vai ganhar uma unidade de Ossix, também podendo escolher. E, por fim, nós estamos com uma campanha para visitar a nossa fábrica em Israel, né, com a nossa marca MIS. Se tiverem interesse, escaneiem o QR Code, façam o preenchimento dos seus dados, que nossos consultores entrarão em contato. É uma campanha em que a gente convida vocês a visitarem a nossa fábrica, né? Serão alguns dias de imersão, para conhecer um pouco da fabricação, ter um treinamento exclusivo com alguns profissionais, não apenas de MIS, mas também da marca Ossix, e vai ter um dia de tour em Jerusalém. Então, é uma super oportunidade. Quem tiver interesse, por favor, faça esse preenchimento que nós faremos contato. E, por final, o nosso contato também de televendas. Quiser saber mais, quiser ligar, ou quiser mandar mensagem por WhatsApp, é o canal oficial da empresa também, que vocês podem saber mais sobre o Ossix. Então, muito obrigada, e eu volto a palavra aí para a gente selecionar quem foi o ganhador da noite, para a gente enviar o copinho. E aí, já decidiu? Estou em dúvida entre duas, mas eu acho que eu vou dar o voto para Roberta, né, que questionou com relação à fresagem, e isso realmente é interessante, porque isso me chamava atenção também, né? Eu falava, poxa, a imagem não é radiolúcida, a imagem não é radiopaca, como a gente via, que tipo de osso que está se formando. Então, eu sempre me perguntava quando eu comecei a utilizar. E realmente, né, eu às vezes imagino que essa imagem mais radiolúcida seja porque é um osso de padrão
2 para 3 nessa fase mais inicial aos 5 ou 6 meses, e a densidade sendo um pouquinho mais baixa, o torque ele tem que ser trabalhado ali na fresagem, né, na subfresagem, né? Então, gostei da pergunta dela, mas também gostei da do José, né? Mas vou votar ali para a Roberta. Não, José, Roberto, então, não fica bravo comigo, viu? continue assistindo, que quem sabe no próximo, né? A Exatamente. gente também vai ter ação dentro do Congresso da Abros com esse copo. Olha lá, Esse copo aí virou um queridinho aí. mais uma Olha lá. chance. Também tem o Roberto, meu. então, parabéns. Se você puder, por favor, mandar uma mensagem aqui para a gente com o seu WhatsApp e seu e-mail para que a gente possa entrar em contato com você, tá? Escreve aqui no chat para a gente, por favor. E mais uma vez, então, agradecer a presença de todos, né, que disponibilizaram aí do tempo. Geralmente é um tempo que a gente já está em casa, com a família, descansando, para aprender um pouco mais. Então, muito obrigada mais uma vez, todos que participaram. André, mais uma vez, obrigada Eu pela que agradeço. parceria. A toda a equipe da Inspire Cirona também vai meu agradecimento. Eu que agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos. Agradeço aí a presença, por estarem aqui até agora. Boa noite, pessoal. Até a Boa noite, próxima. Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.